Pode ir lá, meu amigo. Beleza, valeu. Tá, já tá todo mundo na sala? Beleza, então vou começar Sam, com a... eles já tem uma galera aqui, mas na medida que eles forem entrando, eles vão acompanhando. Beleza? Beleza, beleza. Beleza, eu só vou aqui abrir a prova e começo. Tá, primeiro item é o item 12. Aí o texto fala, em época de férias escolares é comum ver as pessoas empinando pipa. A pipa em voo preso à mão de uma pessoa, por uma linha ideal, ao interagir com o vento, desvia uma massa de ar na razão de 0,50 gramas por segundo. Considere a situação mostrada na figura, na qual o vento incide horizontalmente sobre a pipa, é defletido verticalmente para baixo. Os módulos das velocidades do vento incidente e defletido são iguais a 10 metros por segundo. Aí eu ilustrei aqui a situação. No caso, tem a pipa, né? O vento incide, né, horizontalmente e ele é refletido verticalmente para baixo, beleza? A velocidade do vento é 10 metros por segundo, tanto na incidente quanto quando ele é refletido. Aí o primeiro item, ele afirma o seguinte: com a pipa em equilíbrio a uma determinada altura, a componente vertical da força do vento sobre ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto ao seu peso. Aí a gente tem que lembrar do conceito de equilíbrio na física. Na física, o equilíbrio significa que a gente vai ter a força resultante igual a zero, beleza? Então, como a gente vai ter a força que o vento faz, que eu destaquei aqui em vermelho, a força do vento e a reação da pipa, certo? Então, se vai ter a força peso, ela vai a força e a força resultante vai ser zero, então a força peso teria que anular a força do vento. Só que como não existe só a força peso, eu coloquei um exemplo que tem a força que a linha faz, não vai ser só a força peso que vai anular essa força do vento. Logo o item vai se tornar errado, porque a força peso não vai ser igual à força do vento para cima, vai ser, por exemplo, a força peso mais a força da linha do vento e mais qualquer outra força que tiver aqui. Beleza? Tá. No item 13, ele fala assim: em um intervalo de 2 segundos, o impulso aplicado pelo vento na pipa é de aproximadamente 14,1 newtons por segundo. Tá. Nesse item, a gente tem que lembrar que, primeiro, impulso é a grandeza, que é força vezes o intervalo de tempo. E pelo teorema do impulso, a gente tem que o impulso da força resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento naquele sistema. Então, a força vezes resultante vezes intervalo de tempo vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade, já que é a variação da quantidade de movimento. Ele dá no enunciado que o ΔT vai ser de 2 segundos e ele dá no texto também que a massa de vento que incide é de meio quilo a cada segundo. Ou seja, se isso está acontecendo em 2 segundos, então é 1 quilo de vento que vai incidir sobre a pipa. Então, a força vai ser a massa vezes a variação da variação da velocidade e eu vou passar o tempo dividindo. Aí, substituindo os números, a gente vai ter que a força vai ser 1, que vai ser a massa de vento, 1 kg, e a velocidade vai ser 10 raiz de 2. Porque se a gente subir aqui, a gente vê que se a velocidade horizontal é 10 e depois a velocidade vertical é 10, então a velocidade resultante vai estar nesse sentido aqui, fazendo a soma vetorial, e isso daqui vai ser a diagonal de um quadrado, né? Porque lado 10 e 10, então a velocidade resultante seria 10 raiz de 2. Tranquilo? Então, a massa é 1 e a variação da velocidade é de 10 raiz de 2. Então, 1 vezes 10 raiz de 2, eu substituí raiz de 2 por sendo aproximadamente 1,4, aí deu 14,14. Beleza? A força. Então, o item vai estar correto. Beleza? Que ele fala que vai ser aproximadamente 14,1. Tá.
No item 14, ele fala: a força que o vento exerce na pipa, enquanto ela estiver parada no ar, tem módulo de 5 newtons. O que ele quer fazer a confusão aqui com você? Como ele fala que a massa de vento que incide na pipa é de 0,5 quilos por segundo, então o peso de vento que incide por segundo é de 5 newtons. Só que isso é o peso do vento, não tem nada a ver com a pipa. Então, não pode confundir a massa do vento deslocado com a massa da pipa. Isso eu acho que seja mais tranquilo. Tá. No item 15, ele fala assim: a força do vento aplicada sobre a pipa corresponde ao par de reação da força-peso. Aí, a gente voltando aqui, dá para ver que na pipa que você tem a força que o vento realiza, que vai ser a ação, e a força que a pipa realiza sobre o vento, que vai ser a reação. A gente tem que observar que as forças de ação e reação, primeiro, elas têm mesma direção, ela tem aqui uma direção diagonal, só que elas vão, mesmo valor, e elas vão ter sentidos opostos, beleza? E o mais importante é que elas nunca se anulam, porque uma atua, por exemplo, no vento e a outra atua na pipa, beleza? O vento faz uma força na pipa, que vai ser a força de ação, e a pipa faz uma força no vento, que vai ser a de reação, beleza? Então, a força de ação e reação atuam em corpos distintos, além disso, eles possuem a mesma natureza e causa. Então, não tem como, por exemplo, uma força peso de origem gravitacional gerar como reação uma força elétrica, por exemplo, beleza? E os corpos interagem aos pares, por isso haverá a força peso, que a Terra exerce na pipa, e o par dela vai estar na Terra, beleza? E a força menos peso que a pipa vai exercer na Terra. Então, esse item vai estar errado. Isso é uma pegadinha comum. Sempre lembrar que elas têm a mesma natureza, têm a mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, e que, como elas têm a mesma causa e os corpos estão aos pares, a força uma vai estar em um corpo e a outra vai estar no par desse corpo. No caso, quem está interagindo é pipa e terra, então uma força vai estar na pipa e outra força vai estar na terra. Item 16. No caso de a pipa elevar sua altitude e o trabalho realizado, no caso de a pipa elevar sua altitude, o trabalho realizado pela força-peso será negativo. Tá. O item está correto, porque se a gente lembrar da fórmula de trabalho, é força vezes distância vezes o cosseno θ. Como ele está falando no enunciado que a força e, no caso, a distância, a altura que ela está subindo, eles têm a mesma direção, só que sentidos contrários, a gente entende que o ângulo vai ser de 180 graus. Aí é só lembrar que cosseno de 180 graus é menos 1. Então, vai ser força vezes distância vezes menos 1, então ela vai ser negativa. Tranquilo? Aí, no item 17, né, é uma questão aberta, ele fala assim: um carro viajando no trecho retilíneo e plano de rodovia passa com velocidade constante de 72 km por hora. Aí eu coloquei aqui, né, os dados: 72 km por hora, dividindo por 3,6 dá 20 metros por segundo. Em frente a uma torre de 200 metros de altura, há uma distância de 200 metros de altura de sua base, conforme ilustra a figura abaixo. Considerando as dimensões do carro, calcule em decâmetros a sua distância ao topo da torre, 10 segundos após ele ter passado na frente dela. Tá. O que acontece? Então, ele está a uma distância da torre de 200 metros, beleza? Aí, essa distância eu vou tomar como se fosse a profundidade, e a altura da torre é 200 metros. O difícil dessa questão, eu acho, é a visualização, porque, querendo ou não, ela vai trabalhar com as 3 dimensões. Então, a gente vai ter uma dimensão X, que vai ser do comprimento, que vai ser o carro andando. A gente vai ter uma dimensão Y, que vai ser, no caso, a altura da torre. E a gente vai ter uma dimensão Z, que seria a profundidade, que o carro vai estar da torre, beleza? Como a velocidade do carro é constante, igual a 20 metros por segundo sempre, então a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai usar a equação do espaço horário do movimento retilíneo uniforme. Então, S de t é igual a S inicial mais V vezes tempo, beleza? Aí, substituindo o tempo igual a 10, a gente vai ter que o S de 10 vai ser 0, que eu vou considerar que ele está no espaço inicial 0, a velocidade dele é 20 e o tempo que a gente substituiu é 10. Ou seja, ele vai estar 200 metros em relação à torre para frente. Aí eu coloquei como sendo a minha coordenada X, que vai ser a minha coordenada do
comprimento na horizontal, beleza? O SY seria a minha coordenada vertical, que seria a altura da torre. E o SZ vai ser a profundidade que ele estava inicialmente, vai ser 200 metros. Que como a pista é reta, essa profundidade ela não vai ser alterada, beleza? Tá. Eu acho que no PDF eu coloquei, deixa eu ver. Ah, foi errado, desculpa. A continuação está aqui. Aí eu representei aqui a torre, o carro andando sempre numa linha horizontal. Aqui vai ter a profundidade dele e aqui vai ter essa aqui, esse SX total vai ser a distância do carro até a base da torre. Seria no plano do chão. E aqui, se a gente pegasse de novo, aqui vai ser a distância da base da torre até o carro. E aqui seria a distância do carro até a ponta da torre. Isso aqui seria a altura da torre. Às vezes, inicialmente, pode parecer meio complexo, mas se você olhar no desenho, que vai estar bem melhor que o meu, você vai conseguir entender melhor. Então, para a gente fazer a distância do carro até a base da torre, peguei aqui a profundidade, os 200 metros que ele andou, e aqui a distância que vai ter do carro até a base da torre. Aí, para isso, eu construí esse triângulozinho aqui e fiz o Pitágoras. Então, a distância da base da torre ao quadrado vai ser a distância horizontal ao quadrado, mais a profundidade ao quadrado. Seria esse triângulo que está aqui no chão, beleza? Então, passando a raiz para lá e substituindo, isso daqui a gente calculou como sendo 200, e isso daqui ele dá no enunciado como 200. Então, vai ser raiz de 200 ao quadrado mais raiz de 200 ao quadrado, vai ser 2 vezes raiz de 200 ao quadrado. Então, como está ao quadrado e é uma multiplicação, eu posso tirar ele para fora da raiz. Então, vai ficar 200 vezes raiz de 2. Vai ser, essa é a minha distância aqui, da base da torre até o carro. Tranquilo? Agora a gente vai fazer os cálculos para a distância do carro até a ponta da torre, que é o que ele verdadeiramente pede no enunciado, que vai ser essa distância aqui. Eu vou pegar o triângulo que vai ser formado pela altura, a distância da base do torre até o carro, e aqui fazer o Pitágorazinho. E lembrando que a altura ela é sempre perpendicular à horizontal, beleza? Por isso que a gente consegue fazer o Pitágoras. Então, desenho aqui o triângulo para ficar mais fácil. E vai ser a altura, né, do carro até a ponta da torre ao quadrado, vai ser igual à altura da torre ao quadrado, mais a distância do carro até a base da torre. Aí substituindo vai ser 200 ao quadrado mais 200 raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que tudo isso daqui tem que ser elevado ao quadrado. Então, 200 ao quadrado é 200 ao quadrado. Daqui eu vou ter que fazer o chuveirinho, né? Vai ser 200 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Eita, eu errei aqui. Raiz de 2 ao quadrado vai ser 2, né? Aí, substituindo aqui, a gente vai ter que vai passar a raiz aqui, né? Tem só que depois que acertar os cálculos, né? Esse aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Então, seria vezes raiz de 3. Confundi aqui. Então, vai ser 200 ao quadrado vezes 3. Que seria uma vez aqui mais 2 vezes aqui, né? Já que o quadrado iria anular a raiz. Então, seria 200 ao quadrado vezes 3. Seria 200 raiz de 3. E aí, você multiplica 200 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,70. Então, se considere aqui o resultado. Eu fiz uma confusão. Tá. Aí, seguindo nos itens. Tá. Próximo item vai ser o item 24. Aí, depois, quando eu for postar, eu conserto e posto direitinho para vocês. Tá. O item 24, ele fala de um elevador, né? Basicamente, ele fala assim, o segundo edifício mais alto do mundo não tem um recorde de altura, mas garantiu uma marca impressionante. Tá, o Xangai Tower na China conta com o elevador mais alto do planeta, com 632 metros de altura, se locomove a 20,5 metros por segundo, ou seja, a pouco mais de 70 km por hora. Se participasse de uma corrida, elevador, tá, Xangai seria seguido pelo elevador do edifício na cidade de Guangzhou, de 530 metros de altura, uma velocidade de 20 metros por segundo, o elevador vai do térreo ao 95º andar em 45 segundos. Beleza, ele fala que os passageiros podem acompanhar a velocidade de um painel do elevador, tá, e o resto não vai importar. E aqui ele fala no enunciado que a gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, para a gente considerar.
Aí item 24. Se o elevador da Shanghai Tower percorrer todo o seu comprimento com velocidade máxima, o tempo necessário será maior que 30 segundos. Como a velocidade ela vai ser aproximadamente constante, a gente pode considerar como sendo um movimento retilíneo uniforme, beleza? É que eu coloquei os dados no texto. A altura que ele percorre é 632 metros e a velocidade ele fala que é aproximadamente 20,5 metros por segundo. Então, a gente substituindo velocidade igual a ΔS sobre ΔT, eu posso passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo. Então, ΔT vai ser ΔS pela velocidade média. Então, o ΔS é 632 e a velocidade 20,5. Aí, dividindo um pelo outro, vai dar 30,8. Então, ele vai falar, como ele fala aqui que ele será maior que 30, o item está certo. Beleza? Tá. Item 25. Um corpo que é lançado horizontalmente do topo do edifício CTF com velocidade de 30 metros por segundo, considerando efeitos dissipativos, chega ao solo em intervalo de tempo menor do que 10 segundos. Então, ele está falando que vai lançar, desconsidera essa figura, ele vai lançar o corpo com uma velocidade horizontal de 30 metros por segundo e ele quer saber o tempo que ele leva para cair, beleza? A gente tem que lembrar que nesse tipo de lançamento oblíquo, as direções horizontais e vertical, elas vão, o movimento delas vai ocorrer de forma independente. Tanto que na horizontal não existe força e a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Só que na vertical a gente tem a aceleração da gravidade. Como tem a aceleração, então vai ser um movimento uniformemente variado, beleza? Então, como são dois tipos de movimentos distintos, a gente trata cada um, um na horizontal, né, e outro na vertical. Aí, os dados são que a altura é 530 metros, igual eu botei aqui, e a velocidade G aqui, que é do elevador, né, é de 20 metros por segundo. Beleza? Tá. Como na vertical a gente tem um movimento uniformemente variado, a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado. Então, a altura, que seria, no caso, aqui o nosso ΔS, né, ele é dado pela equação, né, por seno V 0t, mais até o quadrado sobre 2. Como a velocidade inicial na vertical é 0, que é a velocidade na horizontal, que é 30, beleza? Então, a velocidade inicial é 0. 0 vezes alguma coisa dá 0. Mais até o quadrado sobre 2. Esse A vai ser a aceleração da gravidade, então substitui aqui como sendo G. Então, 0 mais GT ao quadrado sobre 2 seria igual a altura. Então, 530 vai ser a gravidade 10 dividido por 2, T ao quadrado. Então, 530 seria igual a 5t ao quadrado, né? Então, passaria o 5 dividindo. T ao quadrado igual a 530 por 5. 530 por 5 dá 106. Tirando a raiz, a gente vai ter aqui, vai ser aproximadamente 10,3 segundos. Beleza? Como ele fala que o tempo vai ser menor do que 10, então tá, o item está errado. Tranquilo? Tá. Passando aqui para o item 26, ele vai falar aqui, ó. O peso das pessoas no interior do elevador é o mesmo estando em repouso ou em alta velocidade. Tá. O item vai estar certo, beleza? A confusão que ele vai querer fazer aqui com vocês vai ser sobre aquela gravidade aparente que vai ter no elevador, beleza? Só que, ó, quando o elevador entra em movimento, a massa dos seus ocupantes não se altera, porque a massa vai ser constante, né? E o peso vai depender, além da massa, da gravidade do planeta Terra. Como nem a massa nem a gravidade elas se alteram, então a força-peso vai se manter constante. E como ele quis fazer o pegadinha para você confundir com a gravidade aparente, tem que lembrar que a gravidade aparente serve para um referencial no elevador. Normalmente a gente pode tomar diferentes referenciais. Se você pegar o referencial do elevador para ver o que acontece lá dentro, você vai ter a gravidade aparente, que vai ser a aparente sensação de mudança de peso que a gente tem quando ele está acelerado para cima ou para baixo. Mas isso se dá por causa da sua força com o elevador, que vai ser a força normal, beleza? Isso vai ser um efeito de inércia. Aí lembrando que inércia ela vem da alteração do estado de movimento. Por exemplo, quando a gente está no ônibus e o ônibus está com uma certa velocidade e o ônibus ele freia, a gente tende a permanecer no movimento anterior. Então, por isso, a gente vai para frente. Não é porque uma força atuou naquele momento. É por causa da inércia, que é a tendência de manter o estado de movimento. Então, ele tem resistência à alteração do estado de movimento e tendência a permanecer no estado original. Beleza? Tá.
Então, passando aqui, item 27. A força nos cabos de sustentação do elevador irão se manter constantes durante a subida ou descida do elevador, caso não tenha alteração na carga transportada pelo elevador. Quando o elevador está parado, a força que está ação dos cabos ele tem que ser igual para equilibrar a força-peso, beleza? Só que quando ele está subindo, a tração tem que ser maior do que o peso, porque a força que está puxando ele para cima tem que ser maior, porque senão ele não sobe. E do mesmo jeito, quando ele está indo para baixo, a força-peso tem que ser maior que a tração, porque se a tração for maior, ele não consegue descer. Então, o valor da tração como o valor da tração muda, então ela não pode ser constante. Então, o item está errado. Tá. Aqui, ó, no item 28, ele vai falar aqui, ó, a força exercida pelo peso do elevador em uma pessoa em seu interior tem uma intensidade maior do que a força que a pessoa exerce no piso quando o elevador sobe acelerado. Beleza. Então, aqui eu coloquei aqui o esquema do elevador e aqui a pessoa dentro do elevador. Aqui a gente vai ter a força normal, que o piso do elevador exerce sobre a pessoa, e a força peso. E aqui eu coloquei a aceleração para cima. Força resultante, então, aqui na pessoa, vai ser a normal menos o peso. Lembrando que a maior força está sempre no sentido da aceleração. Se a aceleração está para cima, quer dizer que a força resultante também está para cima. Então, a normal vai ser maior do que a peso. Então, massa vezes aceleração, substituindo aqui, vai ser igual a normal menos o peso. Vou passar o peso somando e substituir peso como sendo massa vezes gravidade. Então, a normal vai ser massa vezes aceleração mais massa vezes gravidade. Aí, colocando a massa em evidência, você vai ver que a normal vai ser a massa vezes a aceleração mais a gravidade. E, normalmente, essa aceleração mais a gravidade, a gente vai chamar de gravidade aparente, beleza? Então, a normal vai ser a massa vezes a gravidade aparente, nesse caso vai ser a aceleração mais a gravidade. Aqui está somando porque a aceleração está para cima, beleza? Se a aceleração estivesse para baixo, aqui seria menos, porque a sensação de gravidade aparente seria menor, beleza? Quando a aceleração está para cima, a sensação é que você fica mais pesado. Por isso que a normal, aparentemente, é maior, beleza? Então, como parada normal é igual ao peso, então, se ele está subindo, a normal vai ser maior, beleza? Então, como ele fala aqui no item que a força exercida pelo piso elevador tem uma intensidade maior que a força peso exerce no piso, uma pessoa, calma aí, força exercida pelo, como ele fala o contrário, né, que a peso vai ser maior do que a normal, então vai estar errado, né? A normal vai ser, nesse caso, maior do que o peso, né? Porque o peso seria só m vezes g e a normal vai ser m vezes a mais g, beleza? Tá. Então, item 47. No item 47, ele dá um texto aqui, né, falando da emissão alfa, né? Aí ele fala basicamente que a emissão alfa, né, vai ser uma desintegração. Como é que ele fala aqui, ó, o que vai ser importante para a gente é que ele fala que o número atômico são 2 unidades menor do que o hélio, né? E o número de massa vai ser 4 unidades menor, beleza? Basicamente do texto é isso que vai ser importante, que a partícula alfa ela vai ser uma partícula de igual ao núcleo de hélio, né? De número de massa 4 e carga 2 mais, beleza? Aí, para a gente não perder tempo, vamos ficar com isso, beleza? E aqui no finalzinho ele vai dar a carga elementar e a constante no vácuo, beleza? Tá. Aí, primeiro item. A magnitude da força que atua entre 2 partículas eletricamente carregadas depende apenas das cargas das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. Aí, basicamente, né, ele falou da lei de Coulomb, que é a fórmula, né, da força elétrica. Depende do meio, das cargas e do quadrado da distância, beleza? Então, item correto. Esse eu acredito que pouca gente teve dificuldade, mas se teve é só lembrar da fórmula da força elétrica, que é conhecida também como lei de Coulomb. Às vezes, na UNB, em vez de ele falar dessa fórmula, ele fala só lei de Coulomb. Então, é bom saber isso também. Tá. Item 48. A partícula alfa, quando imersa em um campo elétrico, tem que espontaneamente se deslocar para a região de menor potencial elétrico. Aí no texto ele fala, né, que a partícula é positiva. Como a partícula é positiva, ela é atraída pelo polo negativo.
Como o polo negativo é onde você diminui o potencial, já que o outro lado vai ser positivo, então ela é atraída pelo menor potencial, ou seja, a partícula alfa ela tende a diminuir o potencial dela. Beleza? Então, item correto. Tá. O campo elétrico produzido pela partícula alfa, em uma posição a 1 micrômetro de distância, tem um valor de 1,44 kN por coulomb. Tá. Então, a fórmula do campo elétrico é constante do meio vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, da partícula alfa, uma distância de 1 micrômetro vai ser, substituindo a constante, a carga. Tem que lembrar que a carga dela é 2 vezes a carga de um próton, ou seja, 2 vezes a carga elementar. Então, 2 vezes, essa aqui é a carga elementar, dividido pelo quadrado da distância. Como é 1 micrômetro, lembrar que micrômetro, né? Micro quer dizer 10 a menos 6. Então, elevando isso aqui ao quadrado dá 10 a menos 12. E fazendo aqui as contas, 9 vezes 2 vezes 1,6 vai dar 28,8. E aqui, né, como a gente está trabalhando com notação, como quando está multiplicando você soma, quando está dividindo você subtrai. Então vai ser 9 mais menos 19, 9 menos 19 dá menos 10. Menos 10 menos menos 12, como vai ter menos com menos, vai dar mais. Então vai dar menos 10 mais 12 vai dar 2. Então vai ser 2,88. Aqui que eu passei a vírgula para cá para a esquerda, né? 28,8 vezes 10 ao quadrado vai ser 2,88 vezes 10 à terceira. Como 10 à terceira é um prefixo quilo, né? Então vai ser 2,88 quilonewtons por coulomb. No caso aqui ele coloca metade, né? Como sendo 1,44, então ia tentar errado. Beleza? Tá. Item 50. Caso a partícula alfa se desloque sobre uma linha equipotencial, o trabalho elétrico realizado na partícula será nulo. Beleza. Então, se a gente só lembrar da fórmula, ó, trabalho da força elétrica é dado pela fórmula Q vezes U. Beleza? Se U é igual a zero, que U é a diferença de potencial, que ela está na equipotencial, e lembrar que equipotencial significa que o potencial é constante, é igual, né? Então, o trabalho da força elétrica vai ser zero, porque zero vezes alguma coisa dá zero. Beleza? E, ainda assim, mesmo se você não lembrar disso, você só lembrar da fórmula de trabalho, você vai lembrar que trabalho fere de cossa. Então, seria a força elétrica vezes a distância vezes o cosseno. Isso pela definição de trabalho. Só que ao longo da linha equipotencial, a gente tem que a linha equipotencial e o campo, tanto o campo quanto a força, são sempre perpendiculares à linha equipotencial. Então, a força vai ser perpendicular à linha equipotencial, que ele fala que é a trajetória da partícula. Como força e distância são perpendiculares, então esse cosseno aqui vai ser 90. E cosseno de 90 é zero. Então, do mesmo jeito, se você esquecer disso, mas lembrar da fórmula de trabalho, então você vai ver que zero vezes alguma coisa também vai dar zero. Beleza? Então, o item está correto. Tá. E aí, o item 51, né, o item aberto, ele fala: duas partículas alfa são ejetadas de átomos em um determinado momento, elas se encontram a uma distância de 1 nanômetro. Calcule a intensidade da força de interação entre essas partículas. Beleza, vamos multiplicar o resultado por 10 a 12. Tá. Então, ele fala de duas partículas alfa e ele quer que você calcule a força elétrica entre elas. Tá. Como a força elétrica ela é dada por K, QQ dividido por D ao quadrado, então vou substituir, como são duas partículas alfa, então vai ser K, a carga da partícula alfa, a outra carga da partícula alfa multiplicando, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Beleza? Aí, carga da partícula alfa vezes a carga da partícula alfa, eu posso colocar como a carga dela ao quadrado. Tranquilo? Tá. Lembrando de novo, ó, a partícula alfa é 4, 2 mais. Então, a carga dela é de 2 prótons. Beleza? Ou carga 2 vezes a carga elementar. Então, carga da partícula alfa 2 vezes a carga elementar. Então, vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá. Substituindo aqui a constante do meio, vai ser 9 vezes 10 a 9. A carga, 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O quadrado vai ser por causa disso daqui, né? Que eu multipliquei as duas, igual ao quadrado. E dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Como a distância é 1 nanômetro que ele dá, nano
quer dizer 10 a menos 9, né? Um prefixo. Então, fazendo as contas, né? Isso daqui, tudo ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, 4. 1,6 ao quadrado dá 2,56. 10 a menos 19 ao quadrado dá 10 a menos 38, né? Que é potência de potência, multiplica, né? Menos 19 vezes 2. Então, e aqui ao quadrado, né? A mesma coisa. Tá. Então, eu vou juntar aqui os números e as potências, né? Então, 4 vezes 2,56 vezes 9 vezes... E aqui eu já fiz direto, né? Mas, aqui, ó, 10 a 9 vezes 10 a menos 38 vai dar 9 menos 38, né? Que vai dar 27. Menos 27, né? E menos 27 menos 18 vai dar menos 27 mais 18, que vai dar menos 11. Então, essa multiplicação vai dar 92,16 vezes 10 a menos 11. Beleza? Como ele quer que você multiplique no final por vezes 10 a 12, então 10 a menos 11 vezes 10 a 12 vai dar menos 11 mais 12, 1. Então vai dar 92,16 vezes 10 a 1, que é 10, né? Então é só passar a vírgula para cá. Então, resultado final, 921 e desprezar. Beleza? Tá. Item 71. Vamos lá. Esse aqui eu vou ler o texto. Ele fala das ondas gravitacionais, né? Aí ele fala aqui, as ondas gravitacionais são vibrações no espaço-tempo, o material do qual é feito o universo. Em 1916, Einstein propôs sua teoria geral da relatividade, que os corpos mais violentos do cosmos liberam parte da sua massa em forma de energia através dessas ondas. O LIGO, que é Laser Interferômetro Gravitational Wave Observatory, fica nos Estados Unidos e foi desenhado para tentar medir o efeito estica-encolhe provocado pela chegada e passagem das ondas gravitacionais aqui na Terra. Ela se baseia na conhecida técnica de interferometria, na qual um feixe de laser único inicial é dividido em dois. Então você tem um feixe que ele vai ser dividido em dois, igual tem aqui na figura. Um vai, bate no espelho e depois volta. Beleza? Aí ele fala aqui, ó, como os dois feixes têm origem numa só fonte, estão em concordância de fase, mas é possível ajustar os comprimentos dos dois caminhos diferentes seguidos pelos dois feixes para que quando se encontrarem ocorra interferência destrutiva. Porque um está indo, um está voltando, você pode ajustar a fase para ter interferência destrutiva. Tá. Aí, basicamente, isso que vai ser importante para a gente. E com isso, eles fazem, né, o efeito estica-encolhe provocado pelas passagens das ondas gravitacionais da Terra, né? Tá. Então, o que vai ser importante para a gente vai ser só esse começo, basicamente. Aqui, tem 71. Para voltar pelo mesmo percurso, o feixe laser deve incidir no espelho com ângulo igual a zero em relação à linha normal à superfície do espelho. Então, para o raio bater no espelho e voltar, o ângulo dele com a normal tem que ser zero, né? Que ele vai e volta pelo mesmo caminho. Acredito que não tem muita dificuldade de visualizar, que é só a gente olhar na figura. Se ele está indo e voltando pela mesma trajetória, então o ângulo que ele faz com a normal vai ser zero. Tá. Aí, item 72. O fenômeno de interferência utilizado no LIGO é devido à alteração da frequência da onda dos dois diferentes feixes de laser. Aí isso aqui vai ter a ver com fenômenos, beleza? O fenômeno que está ocorrendo aqui no LIGO é a reflexão, porque como tem um espelho, a onda incide e reflete. Só que na reflexão, a gente não tem alteração de frequência e, por isso, né, basicamente, se a gente for ver, a frequência ela não se altera em nenhum dos fenômenos que a gente estuda de ondas, né? A frequência ela é como se fosse a identidade da onda, beleza? Então, como a frequência não se altera nem na reflexão e nem na interferência, né, que pode ocorrer ou não a interferência, então o item está errado, beleza? Na reflexão, você não altera nem a velocidade, nem o comprimento da onda, nem a frequência, e na interferência, você pode formar uma nova onda, mas a frequência da onda ela não é alterada, beleza? No máximo, a amplitude dela, tranquilo? Então tá. Item 70, aqui, ó, só troquei os dois, item 73. Para sair do caso de operação normal, em que os feixes formam interferência destrutiva, para o caso que os feixes sobrepostos formam interferência totalmente construtiva, a diferença entre os comprimentos percorridos em cada caminho deve passar a ter um valor igual ao comprimento de onda do feixe utilizado.
A interferência destrutiva vai estar associada à diferença de percurso que causa a diferença de n lambda sobre 2. É a fórmula. Que a diferença dos caminhos vai dar igual a n lambda sobre 2. E, pela teoria, a gente sabe que esse n vai ser um número inteiro e ímpar. Ou seja, esse comprimento de onda vai ser proporcional a, quando n for igual a 1, a 0,5 comprimento de onda. Quando n for igual a 3, já que ele vai ter que ser inteiro e ímpar, 1,5. Quando ele for igual a 5, 2,5. Quando ele for igual a 7, 3,5 e por aí vai. Ou seja, vão ser sempre partes quebradas de comprimento de onda. E na questão ele fala que vai ser números inteiros de comprimentos de onda. Beleza? Então, o item está errado por causa disso. Seriam números inteiros se fosse a construtiva. Como é a destrutiva, então vai ser sempre a meios comprimentos de onda. Beleza? E para você visualizar como essa interferência vai se dar melhor, eu coloquei aqui. Quem tiver curiosidade, pesquisa que basicamente o princípio de funcionamento disso daqui vai ser o interferômetro de Michelson e Morley. Beleza? Que é é o princípio de funcionamento dos interferômetros. Beleza? Tá. Item 74. Os modelos ondulatórios utilizados no LIGO para captação de ondas gravitacionais são exclusivos para ondas de natureza eletromagnética. Então, o que acontece aqui vai ser a reflexão e a interferência. E ambas elas ocorrem tanto em ondas eletromagnéticas como ondas mecânicas. Aí o exemplo que a gente tem é o som, beleza? O som, ele sofre tanto reflexão, beleza? Quanto interferência. A gente pode observar isso em fenômenos do nosso dia a dia. Beleza? Então, o item vai estar errado, porque o som é uma onda mecânica. A gente pode pensar também aqui numa onda e uma corda. Se você começar a balançar uma corda e prender ela numa extremidade, você vai ver que a onda ela vai, quando ela bate na extremidade fixa, ela vai voltar. Beleza? E quando ela volta, a onda que vai e volta, elas também vão formar uma interferência. Beleza? Então, ondas mecânicas também podem sofrer tanto reflexão como interferência. Então, item 87 agora. Tá. Aí ele fala aqui, ó, criogenia é um ramo da físico-química que estuda tecnologias para a produção de temperaturas muito baixas, abaixo de menos 150 graus Celsius. Principalmente a temperatura de ebulição do nitrogênio líquido ou ainda mais baixas, e o comportamento dos elementos e materiais nessas temperaturas, sendo que a tecnologia usada explora os efeitos da transferência térmica entre o agente e o meio. Beleza. Além das escalas de temperaturas comuns, como Fahrenheit, Celsius e Kelvin, os criogenistas usam outras escalas de temperatura, como a Rankine. Tá, o que vai interessar para a gente nesse item nos itens vai ser basicamente essas informações. Tá. No texto, ele diz que a gente trabalha com temperaturas inferiores a menos 50 graus, só para frisar. Aí ele fala assim, no primeiro item, 87. Assim como a escala Kelvin, a escala Rankine também é uma escala absoluta, mas usa o Fahrenheit como unidade de variação de temperatura. Ou seja, a variação de um Rankine equivale à variação de 1 grau Fahrenheit. Portanto, pode-se afirmar que a criogenia trabalha com temperaturas inferiores a 221,4. Como ele fala que trabalha com temperaturas inferiores a menos 50 graus, então o que eu pensei em fazer é converter a temperatura de menos 50 graus Celsius para Rankine, beleza? Então, tendo a temperatura em Rankine, você vai saber que vai ser abaixo daquela temperatura. Beleza? Tá. Lendo o texto, ele não deixa muito claro, eu achei. Se você não tivesse visto anteriormente, talvez você não soubesse disso. Então, poderia ter vindo acompanhado no texto, talvez alguns tenham tido essa dificuldade com esse item, não pela dificuldade dele, mas não por não saber como converte, beleza? Então, ó, a temperatura em Rankine, ele fala no texto que ela varia de acordo com Fahrenheit. Para você converter de Kelvin para Rankine, como elas são escalas absolutas, a Rankine vai ser a temperatura Kelvin vezes 1,8, ou vezes 9,5, porque 9,5 é a variação da Fahrenheit, beleza? A cada grau Celsius varia 1,8 graus Fahrenheit. E do mesmo jeito, a cada grau Kelvin varia 1,8 grau Rankine. Porque
Kelvin abaixo. Tranquilo? Então, menos 50 graus Celsius. Esse símbolo de 3 significa que é equivalente a alguma coisa. Então, menos 50 é equivalente a 123 graus, ou 123 Kelvin. Tem 5,4, fazendo na calculadora. Como no item ele fala que as temperaturas vão ser inferiores a 221,4, como 221,4 Rankine correto. Em virtude de características, necessita ser manuseado a depois de Celsius, então podem ocorrer acidentes. Paciente de verão, uma porção de nitrogênio muito risco. Entrar em conjuntivo, houver diferença de temperatura, né? Que é assim que há calor, né? Segundo a lei da termodinâmica, beleza? Que quando você aumenta a temperatura do nitrogênio, ele é líquido a temperaturas muito baixas. Quando ele chega a temperaturas próximas da temperatura da atmosfera terrestre, beleza? Que ele tem uma grande parte de composição do nitrogênio. A gente pode lembrar disso da biologia, que tem inclusive o ciclo do nitrogênio, beleza? Que é como a gente consegue, né, as proteínas, né? Mas basicamente, o nitrogênio desses negócios, desses trabalhos lá, ele está líquido, beleza? Só que né, que maior energia cinética média das moléculas. Que lembrando que temperatura é uma medida beleza? Só que a gente usa em gases que, quando você aumenta a energia cinética média, a sede do recipiente, beleza? Ou seja, você vai ter mais colisões com mais moléculas colidindo, beleza? Ou seja, você vai ter maior pressão. Porque, lembrando de novo da cinética dos gases, que a gente estuda principalmente em química, a pressão de vapor é, por definição, causada pelo choque das moléculas na parede do recipiente. Tranquilo? Então, se você tem as moléculas com maior velocidade, elas vão se chocar mais vezes com a parede do recipiente, a pressão vai ser maior. Então, ó, o aumento de temperatura implica em aumento da energia cinética média, que vai implicar em mais moléculas colidindo, beleza? Se tem mais moléculas colidindo e ao mesmo tempo vai estar formando mais vapor, porque quando a temperatura aumenta, vai vaporizando mais, né? Você vai ter mais choques, mais pressão. E quando a pressão aumenta muito, essa pressão ela pode ficar tão grande que as paredes do recipiente não suportem essa pressão. Se a parede do recipiente não suporta essa pressão, ela explode, beleza? Então o item vai estar correto e vai ter o perigo de acidente, beleza? Então, basicamente vai ser isso. Tá. Item 89. O zero absoluto é, teoricamente, a temperatura mais baixa possível. Tá. É a temperatura a qual a entropia atinge o seu valor mínimo. As leis da termodinâmica afirmam que o zero absoluto não pode ser alcançado usando apenas meios termodinâmicos. Tá. Então, indo por partes. O zero absoluto é, teoricamente, a temperatura mais baixa possível. Isso foi uma afirmação e é verdade. Porque se a gente lembrar, igual eu falei no item anterior, a temperatura é uma medida indireta da energia cinética média das moléculas, beleza? Então, você manter uma energia igual a zero, indiretamente, uma temperatura zero,
Kelvin significa ter uma energia cinética média zero. E a gente lembrando lá da mecânica, pelo teorema da energia cinética, a variação da energia cinética, ela dá a variação de energia total do sistema. Então, se você falar que a energia cinética média vai ser zero, que ele não tem nenhuma agitação, vai ser impossível, porque você teria que isolar o sistema de alguma forma que ele estaria uma temperatura tão baixa que ele não conseguiria receber temperatura de nenhuma outra fonte externa. Só que a gente não consegue isolar o sistema para isso acontecer. Porque como a diferença de temperatura, quando um corpo estiver próximo a 0 Kelvin, vai ser tão absurda, que ele vai tender a ganhar a temperatura do ambiente de qualquer jeito, a gente não vai conseguir chegar nesse valor de 0 Kelvin, onde ele vai ter uma energia cinética nula, beleza? Então, pois 0 Kelvin estaria associado a uma agitação média nula, na qual o sistema não poderia interagir para ganhar temperatura ou ganhar agitação, né? Então, como a gente não consegue isolar o sistema para ele não ganhar de qualquer forma nenhum tipo de energia, então 0 Kelvin é a menor temperatura, mas ela é impossível de ser alcançada. Lembrando que aqui ele ganha energia por causa de calor, e o calor ele pode estar na forma de radiação, né, principalmente. Por exemplo, um exemplo de radiação, né, o Sol, a energia do Sol ela chega na Terra por meio da radiação, né? Que ela não necessita de nenhum meio material, ela pode se propagar até no vácuo. Então, como a gente tem na Terra a radiação, por exemplo, de energia, que é na forma de calor, então seria muito difícil isolar esse sistema para ele não ganhar energia. Basicamente isso. Então o item vai estar correto. Tá. E no item 90 ele fala assim: uma barra de alumínio com 30 centímetros e a uma temperatura inicial de 86 graus Fahrenheit é mergulhada no frasco de Dewar, contendo uma grande quantidade de nitrogênio líquido a temperatura de menos 150 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. No equilíbrio térmico, a barra de alumínio terá um comprimento final aproximadamente igual a... Então, lembrando que a variação de comprimento é dada por essa fórmula, né? ΔL é igual L, ΔL, ou seja, variação de comprimento é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, né? Que depende do material. No caso, ele fala que o alfa, né? Que a gente simboliza normalmente, né? Do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura, beleza? Aqui, como ele colocou uma temperatura em grau Fahrenheit e outra em grau Celsius, a gente teria que converter ou para Fahrenheit ou para Celsius. Como a constante do alumínio está em função de graus Celsius, eu converter o Fahrenheit para o Celsius, beleza? Então, usando a formulinha, existem várias formas de converter. Eu usei essa. Tem aquela também que é em forma de fração. Quem preferir usar ela, tranquilo, tanto faz. O importante é converter. Prefiro usar essa daqui. Temperatura em Fahrenheit é 1,8 graus Celsius, que é a variação. A cada grau Celsius varia 1,8 grau Fahrenheit. E o zero, né, Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Então, eu prefiro essa fórmula na forma de função. Porque, normalmente, também, quando é cobrado nos itens, eles associam a funções e retas, e aqui a gente consegue enxergar melhor isso. Mas, enfim, a forma de fração também serve do mesmo jeito. Então, substituindo a temperatura em Fahrenheit é 86, eu quero descobrir quanto que vale a temperatura em Celsius. Então, 86 é 1,8 temperatura em Celsius mais 32. Então, como eu quero descobrir a temperatura em Celsius, eu vou isolar ela. Então, passar o 32 subtraindo, 86 menos 32, 54. Passar 1,8 dividindo. 54 por 1,8 vai dar 30. Então, a temperatura em graus Celsius vai equivaler a 30 graus Celsius. Então, ele começa no menos 150 e depois vai para... Não, calma aí, só ver. Tá, a temperatura inicial é 30 e ele vai para o menos 50. Foi mal. Então, o ΔL vai ser comprimento inicial, 30 centímetros. O alfa, né, ele já deu no texto, 22 vezes 10 a menos 6. E a variação é menos 150. Como a variação é sempre o final menos inicial, então vai ser menos 150, menos 30. Ou seja, tudo isso aqui vai dar menos 180. Então, 30 vezes 22 vezes 180 e deixando 10 a menos 6 aqui de fora. Beleza? Fazendo essa conta aqui, 30 vezes 22 vezes menos 180 vai dar menos 118.800. Beleza?
E multiplicando por 10 a menos 6, a gente vai encontrar na calculadora esse valor, menos 0,1188, beleza? Menos 0.188. Como ΔL, delta sempre significa o final menos inicial, então ΔL é L final menos L inicial. Substituindo os valores, ó, a gente tem que o ΔL, a gente calculou e vale esse valor. E ele vai ser o L final menos o L inicial, que é 30. Vou passar o L inicial somando, então vai dar 30 mais 30, né? Menos isso daqui, beleza? Então, 30 menos isso daqui vai dar 29,88, aproximadamente. Então, a resposta correta vai ser a letra C, beleza? Letra C de casa, beleza? Tá, item 107. Tá. Item 107, ele basicamente vai falar do chuveiro, né? Desenvolvido na média da década de 30, o chuveiro elétrico procurou substituir nesse país a fonte principal de calor, uma vez que redes de gás eram praticamente inexistentes nas grandes cidades. Ao contrário da energia elétrica, com a urbanização assistida no Brasil, então essa solução foi sendo a principal adotada, embora convença. Tá, basicamente vai falar do chuveiro, mas o que vai importar para a gente ao final aqui. Considere um chuveiro cuja chave seletora de temperatura alterne-se entre as posições inverno, que é água quente, e verão, água morna. A corrente máxima nesse chuveiro é 20 amperes, a diferença de potencial é de 220 volts. Tá, só um segundo, só beber água aqui. Tá. Item 107. Com o chuveiro em funcionamento, a potência máxima dissipada é 4.400 watts. É só a gente lembrar, né, que a fórmula de potência na elétrica, de maneira geral, né, é I vezes U, né? A gente fala que a potência é igual à fórmula do π, né? Então, a corrente é 20 amperes e a tensão, né, ou diferença de potencial, mesma coisa, é 220 volts. Então, multiplicando 20 vezes 220 dá 4.400. Então, o item está correto, beleza? Tá. Aí ele fala aqui. Considerando o mesmo tempo de funcionamento, um chuveiro elétrico de mesma potência, mas dimensionado para funcionar em uma rede elétrica de 110 volts, consome menos energia que o chuveiro descrito. A ideia dele é que você coloque a corrente 20 e substitua como 110 e encontre metade da potência. Só que lendo o enunciado do item, você vê que ele fala aqui, ó, considerando o mesmo tempo de funcionamento e o chuveiro elétrico de mesma potência. Ou seja, se ele tem mesma potência e ele fala que ele tem a mesma potência, então ele vai gastar exatamente a mesma coisa. Então o consumo é medido pela potência, mas o enunciado diz que a potência é igual, portanto eles vão consumir a mesma coisa, beleza? Por que ele vai consumir a mesma coisa, sendo que a tensão diminui? Não interessa para a gente, beleza? Se ele vai aumentar a corrente, se ele vai variar o valor da resistência, não interessa para a gente. O que interessa é que ele fala aqui a potência é a mesma. Se a potência é a mesma, o que ele consome é a mesma coisa. Beleza? Tá. Então, é basicamente um peguinha, né? Se você não lê o item com atenção, você vai ser induzido, né, a substituir aqui como 110 e manter a mesma corrente. Tranquilo? Tá. Item 109. Com a chave na posição inverno, para um banho quente de 15 minutos, o consumo de energia elétrica é 1,1 kW. Beleza. Primeira coisa para lembrar aqui é que quilowatt-hora, né? Até dei errado. Quilowatt-hora é a unidade de energia, beleza? Então, a gente vai fazer as contas, né, em joule e depois converte para quilowatt-hora. Tranquilo? Então, a potência máxima a gente já calculou que vale 4.400, beleza? Eu coloquei a potência máxima porque na posição inverno é justamente a posição em que ele tem máxima potência, já que no verão ele não fica tão quente, beleza? Então, potência máxima que a gente já calculou aqui em cima, 4.400 watts. Lembrando que potência, a definição do que é a grandeza física potência é sempre variação de energia pela variação do tempo. Você pode encontrar também em alguns livros a anotação que potência vai ser trabalho pelo tempo. Mas é só lembrar que
energia não tem uma definição, beleza? A gente tem a definição para variação de energia. E variação de energia a gente chama na física de trabalho. É a mesma coisa, beleza? Então, tendo variação de energia ou trabalho, é a mesma coisa. O interessante que a gente quer saber é a variação de energia, né? No caso, em 15 minutos. Então, vou passar multiplicando a potência vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo vai ser variação de energia. Então, coloquei aqui 4.400 watts vezes 15 minutos. Só que a gente não pode deixar aqui em minutos, por quê? Watt é joule por segundo. E aqui vai estar em minutos. Então, minutos vezes segundo, a gente não vai conseguir converter para quilowatt-hora. Então, vou converter isso tudo aqui para segundo. 15 minutos é 15 vezes 60 segundos. Aí, coloquei aqui as unidades, só para vocês verem que corta e aqui o resultante vai ficar em joules. Então, 4.400 vezes 15 vezes 60 vai ser a variação de energia. Fazendo essa conta, vai dar 3.960.000 joules, beleza? Aí aqui, como 1 kWh vai ser 3,6 vezes 10 a sexta joules, né? Que é fazendo a conversão. Então, fazendo a regra de 3, né? X kWh, que vai ser esse valor aqui, vai valer 3,96. Aí, só fazer a regra de 3, né? Multiplicando cruzado, vai ser 3,6 vezes 1, dividido por 3,6 vezes 10 a sexta. Fazendo a conta, a gente vai chegar em 1,1 kWh. Só resolver a regra de 3, beleza? Aí eu coloquei aqui porque eu resolvi na calculadora. Direto. Tá. Se a DDP da rede elétrica for reduzida à metade, mantendo-se constante a vazão da água que sai do chuveiro, a variação da temperatura da água diminuirá na mesma proporção. Beleza. Aí, tá. A gente sabe que o URI, né? Então, a tensão, ou seja, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Beleza? Ele quer diminuir para o linha que eu coloquei, que vai ser metade do original, né? Então, o linha, que vai ser o nosso novo U, vai ser a DDP dividido por 2. Como o linha também vai ser igual ao R' vezes o I', substituindo, né, em termos do U, né, das grandezas originais, o sobre 2 tem que ser igual a, se eu multipliquei aqui por meio, ou seja, se eu dividir por 2 de um lado, para manter a igualdade, tem que dividir por 2 do outro, né? Então, o sobre 2 vai ser igual a R vezes I, tudo isso dividido por 2, beleza? Como ele fala que o chuveiro é o mesmo, então a resistência se mantém a mesma, porque o chuveiro é uma resistência. Então, o que vai mudar aqui, quando você diminuir a tensão, vai ser a corrente que vai ser diminuída pela metade, beleza? Aqui, ó, coloquei, como o chuveiro é uma resistência elétrica e funciona com o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a energia elétrica se transformando em energia térmica quando ela passa pela resistência. Isso daqui, normalmente na prova, ele não vai colocar isso explicado. Se ele falar disso na sua prova, ele vai colocar como efeito Joule. Então, é bom saber o que significa, beleza? Então, a potência ela pode ser dada como R². Normalmente a gente usa essa fórmula para resistências, beleza? E por que eu usei essa e não aquela fórmula do π, I vezes U? A gente tem que trabalhar sempre com as constantes, beleza? Como a tensão ela não é constante, não é muito indicado a gente usar essa fórmula, porque se ela varia, então para cada ponto eu posso ter uma tensão diferente. Então, se eu colocar em função de coisas que são constantes, que no caso vai ser a resistência do chuveiro e a corrente, que é a corrente que vai depender da tensão, então eu vou ter um resultado melhor. Então, normalmente, na resistência, o que é constante vai ser a própria resistência e a corrente que passa sobre ela que a gente consegue calcular. Então, potência vai ser R². E lembrando que o efeito Joule, ele depende da corrente elétrica, beleza? Porque a corrente elétrica passa por uma resistência e quando ela passa por essa resistência, que você vai ter a dissipação da energia elétrica na forma de energia térmica. Como a gente está falando que a energia térmica é convertida em energia elétrica, então a energia elétrica ela está nos elétrons. E os elétrons é que formam a corrente, beleza? Então, como a energia está nos elétrons, quanto mais corrente, mais energia eu vou ter, mais efeito Joule vai ser realizado. Ou seja, mais energia elétrica vai virar energia térmica. Do mesmo jeito, o contrário, né? Quanto menos elétrons, menos corrente e menos efeito Joule.
Então, o efeito Joule, ou seja, a energia ou a potência de uma resistência, ela vai depender da corrente elétrica, beleza? Então, por isso que para resistência é melhor usar essa fórmula, por causa que ela ocorre de acordo com o efeito Joule. Então, a potência original era R², a potência linha vai ser o R vezes o I' ao quadrado. Só que o I', substituindo aqui, ele vai valer I sobre, né? Então, I sobre 2 ao quadrado vai dar I ao quadrado dividido por 4. Então, a potência linha é R I ao quadrado dividido. E se a gente for ver, R² é a mesma característica do 4, ou seja, dividido por 4. Então a potência, ela diminuiu, mas não para 1/2 da original, mas para 1/4. Por isso que o item está errado. Tranquilo? Tá. Questão 111. O valor da resistência elétrica é menor com a chave na posição verão. Tá. A gente normalmente tem uma ideia errônea de que a resistência, ela é o que faz, por exemplo, o chuveiro esquentar, beleza? A função da resistência é dissipar energia em forma de calor. Aí a gente coloca na cabeça a ideia errada de que se a função da resistência é dissipar calor, quanto maior a resistência, mais calor ela dissipa. Mas isso está errado, beleza? Aqui, ó, na posição verão, a intenção é diminuir a potência do chuveiro, beleza? Porque na posição verão, o chuveiro não precisa ser tão quente, né? Ele é menos quente. Como a potência é dada em função disso daqui, porque normalmente isso daqui vai ser constante, e fisicamente a energia térmica que passa para a água vem da energia elétrica, ou seja, dos elétrons, então quanto mais elétrons, mais corrente e mais energia. Foi o que eu expliquei no item anterior. E quanto menos elétrons, menos corrente passa e menos energia. Beleza? Só um segundo. Desculpa, gente. Eu fechei aqui, inclusive, a compartilhamento de tela. Só um segundo. Só um minuto. Foi mal, gente. Teve só um pequeno problema. Calma aí, vou compartilhar a tela de novo. Pronto. Tá. Na posição verão, voltando, né, para o item 111, o valor da resistência elétrica é menor que a chave na posição verão, né, que ele estava falando. Continuando, por causa do efeito Joule, quanto maior a quantidade de elétrons, mais corrente, quanto mais corrente, mais energia. Como ele está na posição verão, ele está querendo o contrário, né? Ele está numa posição de que ele vai ter menor potência, ou seja, menos elétrons vão passar, vai ter menos corrente e menos energia. Só que o que acontece? Como a gente sabe que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, grandezas multiplicativas elas são sempre inversamente proporcionais, beleza? Então, como elas são sempre inversamente proporcionais, então a gente vai ter que, quanto maior for a resistência, pelo próprio nome diz, ela faz resistência à passagem de elétrons,
menos elétrons, né, vão conseguir passar, ou seja, menor vai ser a corrente. Como menor vai ser a corrente, menor vai ser a energia elétrica disponível no sistema também, beleza? Então, maior a resistência, menor a corrente elétrica, e quanto menor a corrente elétrica, menor a potência. Então, o item vai estar errado, né? Que ele fala que o valor da resistência elétrica é menor com a chave na posição verão, né? Na verdade, para você ter uma menor potência, você faz o contrário, você aumenta a sua resistência elétrica, né? Então, para menor potência, temos menos corrente e maior resistência. Tranquilo? Isso normalmente é um peguinha. E isso vai acontecer quando a gente tiver também, né, resistências em paralelo, beleza? Porque na nossa casa, a gente vai ter que... Todos os equipamentos, eles vão sempre estar em paralelo, beleza? Aí, só para vocês não confundirem, se ele tiver em série, como em série a corrente que passa para todo mundo é a mesma, independentemente dos itens que estejam lá, a corrente vai ser sempre a mesma coisa, beleza? Então, em série, em alguns casos, né, pode ser que isso mude, né? Quanto maior a resistência, maior a potência. Mas, para casos gerais, quando ele coloca casa e tudo mais, como tudo sempre fica em paralelo, a potência ela vai variar conforme a corrente varia, beleza? Então, aumentando a resistência, a corrente diminui e a potência diminui. Diminuindo a resistência, a corrente aumenta e a potência também aumenta, porque ela está elevada aqui ao quadrado, beleza? Tá. Item 121. Aqui. Tá. Basicamente, ele está falando no texto, né, do Sol, né, do fenômeno lá, né, dos arcos de plasma, beleza? Aí vai falar aqui, ó. Arcos de plasma são uma sopa quentíssima de núcleos atômicos dissociados de seus elétrons e conectam duas regiões da superfície do Sol denominadas manchas solares. Esses arcos são formados por tubos que surgem próximo à superfície da estrela devido a diferentes densidades e pressão entre o interior e a borda do tubo e o meio externo. Quando vistos mais de perto, eles se assemelham a fios, sendo por isso chamados tecnicamente filamentos magnéticos solares. Quando os tubos solares são retorcidos, porque suas bases se movem de modo diferenciado, os filamentos magnéticos que compõem suas paredes também são torcidos. Dessa forma, aproximam-se e afastam um dos outros, criando um movimento acelerado com velocidades próximas da luz, ou seja, 300.000 km por segundo, das partículas carregadas eletricamente, prótons e elétrons, por exemplo, e dos íons, átomos com cargas elétricas, que estão presos pelos campos magnéticos. Segundo as leis do eletromagnetismo, cargas elétricas aceleradas emitem luz, portanto, a torção desses tubos aumenta o brilho do Sol. Beleza, então ele está falando do Sol e dos fenômenos magnéticos, eletromagnéticos do Sol. Beleza? Tá. Item 121. Esse movimento de partículas e íons que ocorre no Sol é semelhante ao obtido na Terra, pelos aceleradores de partículas. Tá. Nesses aceleradores, a força magnética realiza trabalho sobre as partículas, aumentando sua energia cinética e fazendo com que elas atinjam altas velocidades. Só um segundo para beber água. Tá. Se a gente lembrar, o trabalho fede e coça, né? Então é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, beleza? Como a força magnética ela vai ser sempre perpendicular à trajetória de deslocamento, se a gente lembrar, cadê? Tem um item aqui, ó. A força magnética ela é dada por QVB vezes o seno θ, beleza? E esse ângulo é sempre entre a velocidade e o campo magnético. Como o seno é uma função que ela é máxima, ou seja, ela tem um valor 1 no ângulo 90 e ela tem um valor mínimo 0 no ângulo 0, então a gente tem que a velocidade, ou seja, da partícula, a direção que a partícula está se deslocando, e o campo magnético, eles sempre têm que ser perpendiculares, beleza? Então, lembrando que isso daqui, vou voltar aqui para o item. Então, a força magnética ela tem que ser sempre perpendicular à trajetória de deslocamento de uma carga, beleza? Como ela é sempre perpendicular, o θ tem que ser sempre 90, beleza? Então, ela nunca vai poder realizar trabalho, porque se a gente substituir aqui cosseno de 90, independentemente de quanto vale a força, de quanto vai valer o deslocamento, como eles são sempre perpendiculares, vai ser alguma coisa vezes outra coisa vezes zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero, beleza? Então,
a força magnética nunca realiza trabalho, beleza? Portanto, ela não tem como alterar a energia do sistema, muito menos a energia cinética, beleza? Então, item vai estar errado. A intenção dele é só você pensar que, se tem uma força que realiza um deslocamento, ela vai realizar um trabalho e vai valer energia. Só que, como elas são perpendiculares, isso nunca vai rolar, beleza? Tá. As partículas eletrizadas lançadas pelo Sol na direção da Terra sofrem influência de uma força magnética. Caso a velocidade da partícula esteja na mesma direção do campo magnético terrestre. Como ele fala aqui, que a velocidade das partículas tem que estar na mesma direção do campo magnético, cai no mesmo caso, beleza? A força magnética tem que ser sempre perpendicular ao deslocamento, beleza? Aqui, ó. Sempre o ângulo tem que ser 90. Como ele fala que tem a mesma direção seria o ângulo zero, então tá errado. Um jeito da gente ver isso é usando a regra da mão direita, beleza? Então, item tá errado também. Beleza. Item 123. Se uma partícula carregada entrar no campo magnético uniforme, ou seja, o campo magnético é constante, de tal forma que a sua velocidade inicial seja perpendicular ao campo, aqui ele falou que a velocidade é perpendicular, então o θ é igual a 90. Então, sua trajetória será um círculo cujo raio é proporcional ao módulo da carga. Beleza. Fazendo a força centrípeta igual à força magnética, a gente chega nessa fórmula famosa, né, que a gente tem aquele mnemônico do Habib e Mivion Kib, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas o raio da trajetória circular, né, vai ser igual a massa vezes velocidade dividido por carga vezes o campo magnético. Como a força magnética é perpendicular à trajetória, a gente vai ter o caso da trajetória circular, né? No caso, quando ela é perpendicular, a trajetória é circular. Quando ela é paralela, ou seja, tem a mesma direção, o ângulo igual a zero, não existe força magnética. E para um ângulo diferente de 90, perpendicular e zero, helicoidal, beleza? Só para relembrar mais ou menos. Nesse caso, como é 90, a trajetória vai ser circular com raio dado por essa forma, beleza? Vou passar então a carga multiplicando. Raio vezes carga igual mv sobre b. Se a gente tem uma partícula com a mesma massa, a mesma velocidade e o mesmo campo magnético, ou seja, tudo isso daqui é constante, então isso daqui vai ser igual ao raio vezes a carga. Aí é só a gente lembrar que grandezas multiplicativas são grandezas inversamente proporcionais. Porque, por exemplo, se aqui vale 10. Por exemplo, se o raio for 10, então 10 vezes 1 dá 10. Agora, por exemplo, se eu diminuir o raio pela metade, 5, para continuar dando 10, eu tenho que aumentar isso aqui pelo dobro, né? Se eu diminuir aqui, 10, eu diminuir para 5, ou seja, dividir isso daqui por 2, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Então, a gente consegue ver que grandezas multiplicativas, quando uma diminui a metade, a outra aumenta o dobro, né? Ou seja, o que acontece em uma, acontece ao contrário na outra. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Pois se uma aumenta, a outra tem que diminuir na mesma proporção para manter o valor constante. Beleza? Aí, no item, ele fala que o raio é proporcional ao módulo da carga. Quando ele fala proporcional, ele dá uma ideia de diretamente proporcional, só que ele é inversamente proporcional. Por isso que o item está errado. Beleza? Não é só proporcional, ele é inversamente proporcional. Beleza? Isso vai fazer toda a diferença. Tranquilo? Tá. Aí, na última questão aqui, o item 124, em um trecho do texto afirma-se que a torção dos tubos magnéticos provoca aumento do brilho do Sol. Ao se aumentar a intensidade luminosa, que incide sobre painéis fotovoltaicos, a DDP, diferença de potencial, produzida por eles, também sofrerá um aumento. Tá. O item está errado porque quando você aumenta a incidência, você aumenta o número de elétrons e pode aumentar o valor de energia. Então, o que acontece? A DDP que ele vai gerar vai ser sempre a mesma. Aí, para mostrar isso aqui melhor, eu peguei um gráfico da internet de como funciona um painel solar. Beleza? Basicamente, o painel solar é formado por aquelas célulazinhas, né? Incide a energia solar, aquela energia solar excita os elétrons e os elétrons excitados formam correntes elétricas. Beleza? Então, para diferentes intensidades de irradiação solar, ou seja, 1000 watts por metro quadrado, 800, 600, a gente tem esses 3 grafos e a gente vai ter diversas faixas de potencial.
Só que na mesma faixa de potencial, a gente vai ter várias incidências solares. Isso aqui são painéis diferentes, beleza? Então, você compra um painel com uma certa incidência, beleza? E vai funcionar com uma certa voltagem. Mesmo que você pegue, por exemplo, um painel, por exemplo, e coloque, por exemplo, você pode ter tanto painéis diferentes como lugares diferentes. Lugares que batem mais sol vão gerar maiores incidências solar. Então, mesmo você pegando o mesmo painel e colocando em lugares com incidência solar maior, a DDP ela vai se permanecer constante, beleza? O máximo que você vai ter vai ser o aumento da corrente por causa do aumento do número de elétrons, beleza? Que vai acarretar também no maior valor de energia captada, beleza? Então, é basicamente entender razoavelmente como funciona o painel solar, que é uma aplicação, né, de como funciona, né, é um dispositivo elétrico igual uma resistência ou um fusível, beleza? Então, basicamente, é isso. Aí eu coloquei o gráfico aqui só para visualizar melhor. Tá, item 125. Tá, o valor do campo magnético terrestre próximo à superfície tem um valor de 60 microteslas. O elétron ejetado com sua velocidade próxima da luz chega no campo magnético da Terra com orientação sua velocidade perpendiculares à linha de campo. Calcule a intensidade da força magnética em AN, que ele fala que é atonewtons, que é 10 a menos 8 newtons, que esse elétron fica submetido ao penetrar no campo magnético terrestre, que expressa a parte fracionária dos resultados, caso exista. Então, ó, os dados são campo magnético terrestre 60 microtesla, a velocidade do elétron vai ser a velocidade da luz, né? Ele fala isso no texto, né? Se a gente voltar lá, né? Ele fala que é 300 mil quilômetros por segundo. Aí eu só deixei em vez de quilômetros por segundo, né? Deixei em metros por segundo para facilitar os nossos cálculos. Então, 3 vezes 10 oitava, metros por segundo. E é importante ele falar, né, que ele vai ser perpendicular ao campo magnético, a velocidade sendo perpendicular, vai existir força magnética. Porque se ele falasse, por exemplo, que ela tinha a mesma direção, você não precisava nem fazer conta, né? Porque se aqui fosse zero, você já teria que a força seria zero, beleza? Como ela é perpendicular, então o seno vai ser 1 e a gente vai precisar fazer a conta, beleza? Tá. Então, força magnética dada pela forma QVB vezes seno θ. Como a gente quer a carga de elétron na superfície da Terra, então eu coloquei carga do elétron, velocidade do elétron e o campo magnético da Terra. Sendo de 90 vai valer 1, qualquer coisa vezes 1 não importa. Eu coloquei aqui, mas nem precisava, beleza? Carga do elétron, a carga elementar, que ele já deu em itens anteriores, né? 1,6 vezes 10A menos 19 coulombs. Velocidade 3 vezes 10 oitava. E 60 micro é um prefixo, né, de 10 a menos 6, então só substituir aqui. Então, 1,6 vezes 3, né, vezes 60, agrupando os números e agrupando as potências, né? Menos 19, como está multiplicando, vai se somar sempre, né? Menos 19 mais 8, menos 6. Então, o resultado, menos 19 mais 8 dá menos 11. Menos 11 menos 6 vai dar menos 17. Beleza? Fazendo essa conta aqui na calculadora, chega ao valor de 288. Beleza? Então, seria 288 vezes 10 a menos 17. Como ele pede, não coloquei aqui, mas como ele pede no enunciado para colocar em atonewtons, que é 10 a menos 18, então vou tentar converter para 10 a menos 18. Aí, se vocês forem ver aqui, eu coloquei duas respostas. Por que eu coloquei esses dois valores? No gabarito, que foi o que eu coloquei aqui, ele dá como sendo 0,28, o gabarito preliminar. Beleza? Só que acontece, 20, que seria expresso na parte fracionária. Só que 28 seria se a gente deixasse como sendo, tá aqui a 28,0. Se a gente passar essa vírgula para a esquerda, a gente diminui a gente aumenta uma casa, né? Só que o número negativo, quanto maior é o módulo dele, por exemplo, menos 500, é um número menor do que menos 10. Porque quanto mais negativo, menor o número, beleza? Então, como eu diminuí aqui o número, passei a vírgula para cá, para a esquerda, eu tenho que compensar isso aumentando aqui. Só que aumentando, a gente vai para menos 16, porque o número é negativo. Provavelmente, o professor, na hora que ele fez o gabarito, o professor Ricardo, eu conversei com ele, ele só deve ter tipo, um lapso e ter confundido isso daqui, porque é normal, de vez em quando a gente está cansado e confunde, beleza? Então, ele colocou como sendo, como se o gabarito fosse isso daqui, né? Só que a atonewtons é vezes 10 a menos 18. Então, eu conversei com ele, né?
Então, é só vocês consertarem isso daqui, né? Em vez do gabarito ser isso daqui, né? A questão, eu acredito que vai ser anulada, né? Para a gente chegar a 10 a menos 18, a gente tem que, no caso, passar a vírgula para direita, né? Então, passando a vírgula para a direita, sendo 288,0, vai dar 2.880 vezes 10 a menos 18, né? Então, seria 2.880 atonewtons. Aí só corrijam esse pequeno errinho que teve no gabarito da questão, beleza? Aí é só lembrar que número negativo, quanto maior o valor, menor é o número, beleza? Só que como no número positivo é o contrário, às vezes a gente faz essa confusão, beleza? Então, só isso daqui. Então, como 10 a menos 18 é o prefixo de atonewtons, eu substituo isso daqui, beleza? Então, o gabarito seria 2.880, beleza? Se alguém achou isso na prova e não tinha como marcar, realmente era isso daqui mesmo, beleza? Então, os itens de física foram esses. Se alguém depois tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu falei com o professor Carlos, né, o Sbrobel, e depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Eu só vou consertar aqui, lá no começo aquela questão aberta que estava raiz de 5, era raiz de 3, beleza? Tranquilo? Então, era isso a prova, beleza? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Valeu, professor. Nada.